Senhor a todos. Vamos colocar de pé. Que essa noite nós possamos ouvir o falar de Deus em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse domingo, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações, Pai. Nós estamos aqui de coração aberto para ouvir sua voz, Senhor. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar. A voz de Deus, nada nos será impossível, amados, porque estamos de pé, nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Suas palmas.
ninguém, amados, pode parar a igreja do Senhor. Vamos clamar ao nome dele essa noite. Salva
aqui, Senhor. Que toda a terra te louve, que nós te louvemos nessa noite. Nós estamos aqui rendidos a Ti, Pai. Receba a nossa adoração nesse lugar. Erga as suas mãos e aplauda o nome do Senhor. Volta à superfície. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, então cantemos todos juntos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Será que você pode cantar assim? Aumente o
pode cantar mais uma vez. Se o mar aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda aquele que não te deixa afogar. Por mais que venham as tempestades e as ondas grandes, Ele não te deixa afogar. Aleluia, a mão dele está ali para te levantar, para te trazer à tona, para te fazer andar sobre a tempestade, sobre as águas. Nós te adoramos, Jesus. Toda a honra e toda a glória, Senhor, nessa noite. Aleluia, nós já falamos vários atributos do nosso Deus aqui neste lugar. Aleluia, nós já reconhecemos que não importa o estado que nós estamos, Ele vai pegar a nossa mão, Ele vai nos fazer respirar novamente. E nessa noite eu queria te convidar, antes da gente louvar isso aqui, é porque eu sinto que às vezes a gente canta isso e a gente não entende muito bem. Eu gostaria de te convidar a lembrar do dia que você encontrou o Senhor Jesus. Aquele dia que no seu coração você falou assim: eu quero Ele na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida. Porque hoje eu tenho a certeza de que é Ele quem vai me preencher. Todos nós que já aceitamos o nosso Jesus passamos por isso. E se por acaso alguém aqui ainda não aceitou, eu vou te dar um spoiler. É a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. É aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre Ele que nós estamos cantando aqui. E é para Ele que nós estamos devolvendo a alegria que Ele colocou nos nossos corações. Esse é o nosso Jesus, Ele é o dono desse lugar, Ele é o dono dessas pessoas. Ele é o responsável, através do Espírito Santo, por todos os talentos e dons que vocês veem sendo derramados e usados através da nossa vida aqui. Aleluia. Só que nem sempre está todo mundo aqui lá em cima feliz. Tem vezes que a gente vai cair. E mesmo aquele amor que a gente sentiu, e a gente continua tendo por Jesus, a gente não vai conseguir acessar aquilo porque a gente vai estar se sentindo mal. A gente vai estar se sentindo culpado. A gente vai se sentir frio. Outras coisas vão tentando tomar o lugar de Jesus na nossa vida. E é por isso que agora, nesse exato momento, nós vamos pedir para o Senhor: toque em mim de novo. Eu não sei quem precisa de um toque especial do Senhor aqui, mas nós vamos pedir todo mundo junto. Ah, mas eu não preciso porque já estou sentindo. Você não quer sentir mais do Senhor? Porque eu quero. Então pode me tocar de novo quantas vezes forem necessárias. É isso que nós vamos falar aqui nessa noite, nesse momento. Então eu te convido a juntamente conosco dizer assim: lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Diga: mas eu caí e o Senhor me levantou. Eu que achava
toque em mim. Enche-me. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim, enche-me. Eu não me vejo sem tua. Então toque em mim, enche-me de novo. Toque em mim. Te sentimos, Deus, sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Toque em mim de novo, toque em mim de novo. Enche-me de novo, toque em mim. Enche-me de novo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Erga as suas mãos, aplauda Ele. Quantos aqui nessa noite creem que Jesus é o plano perfeito, o plano da salvação, o Cordeiro morto naquela cruz pela mim e pela sua vida? Você que conhece, cante. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu meu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, autor anunciou a vida e salvação.
o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Cante Jesus, Jesus, mistério da graça que me transformou. Nome sobre todos, Veio pra salvar, Ele me salvou. plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, Cheio seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue fez o quê? Me libertou. Cante o nome dele, Jesus, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Eu quero ouvir a igreja cantando. O seu nome que me transformou. Ele morreu naquela cruz pela mim e pela sua vida. Ele pagou o preço da nossa salvação. Aleluia. Queridos, estenda suas mãos para a Vila Rosali, para os cantos, os 4 cantos de Vila Rosali. Vamos orar. Deus, em teu nome, Jesus. Nós queremos que há poder no teu nome, Jesus. E as cadeias vão ser quebradas agora em nome de Jesus. Há um poder sobrenatural sobre as suas mãos. E esse poder vai gerar algo muito importante para que as cadeias elas se quebrem neste bairro. Pai, visita cada esquina, cada rua. Oh, Pai, vem com teu poder, Jesus.
Vem com a tua unção em cada casa, Pai, porque nós sabemos que pode, ó Pai, ter pessoas que estão se separando neste momento, mas há poder no teu nome, Jesus. Ei, aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Oh, oh, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Estenda suas mãos para sua casa. Há poder no nome de Jesus. Rabassubi cantará. Há poder no nome. Ei! E há poder no nome de Jesus. Há poder. E há poder. E há poder. Levante suas mãos. Poder no nome de Jesus na sua vida. E esse poder vai gerar coisas novas para a sua vida, para a sua cidade, para a sua casa. Aleluia. Levante suas mãos. E há poder no nome de Jesus. Ei! E há poder no nome de Jesus. Há poder, oh, no nome, há poder no nome, e há poder no nome de Jesus. Declare agora com as suas mãos. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quero ouvir a sua voz. Diga bem alto, há poder, igreja, vai. E há poder no nome. Não, quero ouvir você gritar bem alto agora. Clame por ele. E há poder. Diga poder no nome, diga. E há poder. Tá fraco, querido. Bem forte, vai. E há poder. Pensa nas cadeias lá na sua casa agora, vai. Cadeias quebrar. Não, tá fraco, vai. Dê a mão a esse irmão e diga, e há poder. Tem que você desse a mão a esse irmão que está ao seu lado. Clamasse por esse poder, diga, e há poder. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar na sua vida agora. E há poder. E há poder. Cadeias, bem forte, vai, cadeias. Cadeias quebrar. Vila Rosalie é tua, Senhor. Cadeias. Cadeias quebrar. Tá fraco, vai. Cadeias quebrar. Vai chegar a unção, hein? Há poder no nome de Jesus. Vai bem forte, vai. E há poder. Há poder. Tá fraco, bem alto, a cura vai chegar. Há poder, vai. E há poder. Vai chegar a cura, cadeias quebrar, vai. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar.
Há poder, diga. E há poder no nome de Jesus. Receba do altar agora. Levante suas mãos, vai. E há poder. Olha, está vindo sobre a nossa vida. Há poder. E há poder no nome de Jesus. E há poder. E há poder. E há poder no nome. Agora eu quero que eu venha bem forte. Cadeias quebrar. Vamos lá. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Elas estão sendo quebradas agora na tua vida. Cadeias quebrar. 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 Receba a unção de Deus na tua vida agora. Não, receba a unção de Deus na sua vida agora. Levante as suas mãos e receba a unção de Deus na sua vida. Não, você não pode ficar calado, porque a unção de Deus está muito forte nesse lugar. Não, boca calada eu não aceito. Vamos lá. Queridos, busque a presença dEle. Coisas novas vão chegar na sua vida hoje. Coisas novas vão chegar na sua vida. Cadeias quebrar. Oh, há poder no sangue, há poder no nome, há poder no nome de Jesus, 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 há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Oh, cadeias de gerações vão ser quebradas agora. Ele manda lá para subir cantará. Mandou Rabashubi cantará Basubiai. Ei. Oh, aleluia. Há poder. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Darabasuri cantarabasuri andalá. Ele manda lá basuri cantará. Deus mandou chamar basuriar. Ele manda lá basuriar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele manda lá basuriar. Ele mandou chamar na basuriar. Ele mandou chamar na basuriar. Ei, chamando do basuriar na basuriar. Mandou chamar na basuriar. Quem chamando? Ele mandou chamar na basuriar.
As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. Espíritos contrários não têm mais poder sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, aonde você trabalha. Cadeias quebradas agora neste momento. Ei, chamando a Nabasu cantará. Queridos, nós temos que gritar para o mundo, gritar para o mundo, gritar para toda hóstia maligna, que há poder no nome de Jesus. Nós temos que gritar para nós mesmos, há poder no nome de Jesus. E se há poder no nome de Jesus, as cadeias vão quebrar. As cadeias vão quebrar na sua vida, as cadeias vão quebrar na vida do seu marido, as cadeias vão quebrar na vida dos seus filhos. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dar um aplauso bem forte a Jesus? Mais forte esse aplauso, é para Ele. Você pode tomar o seu lugar, queridos. Oh, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, aleluia, e há poder. Oh, chamando a Damas. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloque a mão no seu coração, querido, e diga: há poder no nome de Jesus. Quero ouvir a sua voz, diga: há poder. Diga mais uma vez. E há poder, e há poder de Jesus, e há poder. Pensa nas cadeias, cadeias quebrar.
poder no teu nome. Aleluia. Meu Deus, você não tem ideia como eu estou aqui por dentro. Oh, Jesus. Nós ficávamos aqui até o final do culto hoje. Meu Pai. Diga para o seu irmão, Deus é bom. Diga não. Diga para o seu irmão, Deus é bom. Pode dizer não. É maravilhoso. Bom é pouco, né? Meu Deus, quem está com os anúncios aí? Meu Jesus, esse altar está pegando fogo, hein? Cuidado, hein, Jana? Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Hein? Boa noite, família, tudo bem com vocês? Depois disso tudo ótimo, né? Com certeza. Vamos lá, nosso culto de mulheres no dia 20/12 às 19h30 e o tema é a dracma perdida. Gente, nesse dia nós vamos ter também uma pequena confraternização e aí a Marcinha pediu para avisar que nós vamos ter bazar, para vocês virem e trazer uma amiga. É o nosso último culto do ano, então uma oportunidade bem bacana para vocês trazerem uma convidada, amém? Só um minutinho que resolveu travar. A campanha das cestas, hoje a gente está fazendo a campanha das cestas e também de fraldas, tá? Diácono Giovanni tem falado bastante aqui de manhã. Quem puder ajudar, o tamanho da fralda é M, para uma irmã nossa que hoje se encontra acamada, algumas pessoas aqui sabem. E hoje também a gente faz uma campanha para uma criança que a mãe veio aqui nos pedir, então quem puder também, o tamanho é XXG. Tá bom? Podem me entregar, ou entregar também ao Flávio, Diácono Giovanni, enfim, qualquer pessoa que vocês entregarem vai chegar até as pessoas que estão precisando, amém? Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, às 19h30, quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, quinta, às 19h30, nosso culto de oração. Aos domingos, às 8h30, nós temos a nossa EBD, às 10, nosso culto matinal, e 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Hoje tem pouquinhos anúncios. Reis, o sorteio já aconteceu? Então, sorteio, gente, vai ser hoje. Ainda tem oportunidade, tá? Você que ainda não garantiu o seu número, procurem o Reis. Se quiserem, manda um zap aí para ele rapidinho, que ele olha ali, já inclui aí o seu nome, tá? O pagamento tem que ser feito hoje, porque o sorteio vai ser hoje. E o encontro é na próxima sexta-feira. Você quer dar informações ou não? Sobre o encontro, saída, essas coisas ou não? Tá, no finalzinho ele vai falar. Então, vamos lá por ordem, né? Primeiro, o Rafa vai falar sobre o seminário, depois o Rogério vai falar também sobre acampamento jovem e, por último, o Reis vai falar sobre o encontro de casais e sorteio, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, meus irmãos, amém? Pai do Senhor a todos, me chamo Rafael, tá bom? Coordeno esse seminário Teologia aqui na igreja, um básico em teologia que é uma bênção, né? Tem abençoado tantas pessoas. E mais uma vez quero comunicar que ainda temos vagas ainda, tá, gente? Então, se você estiver interessado em fazer o seu básico em teologia, nós ainda estamos com as portas abertas para isso. As aulas vão começar no dia 13 de janeiro do ano que vem, então você pode pensar que tem bastante tempo, mas na verdade não, gente. Está passando tudo muito rápido. Então não deixe para depois, não, vou deixar para a última hora, porque não, se você puder se antecipar, né, e puder procurar a gente antes, procura, e a gente vai estar realizando a sua inscrição, tá bom? Vai ser bênção, não perca essa oportunidade. Amém, gente? Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, bênção pura. Gente, eu vim falar aqui do JPEG, todos nós sabemos que nossa temporada aqui desse ano, não vamos ter culto, né? Mas eu venho falar do acampamento jovem. Nós estamos muito próximo do acampamento jovem. O acampamento jovem, ele é no primeiro dia de março, ou seja, a gente não vai nem entrar em março direito, a gente vai entrar em março já lá no sítio, então março não conta.
Só conta janeiro e fevereiro. E fevereiro é um mês curto, ou seja, a gente tem pouco tempo. Nós vamos começar o nosso esquenta, né? E nós ainda temos vagas. E hoje a gente estava conversando lá, e a Karina teve uma ideia que é muito boa, e até inspirado no que o Reis vai fazer aqui, a gente também vai abrir para os jovens aqui. A gente vai fazer uma lista de 100 números, né? 100 números. Cada número, R$50. Se a gente completar essa lista, obviamente, com as pessoas que puderem ajudar nessa lista, a pessoa que for sorteada desse número vai ganhar um acampamento de graça. Né? Então, tipo assim, vou dar R$50 e vai concorrer ao acampamento. E esse valor que a gente arrecadar, nós vamos conseguir contemplar 7 jovens. Então, a gente vai tacar 7 jovens para dentro do acampamento e ainda... Então, isso vai ser uma bênção e eu espero que você possa participar, porque eu sei que nós temos nesse tempo essa dificuldade financeira, a gente entende todas essas coisas, mas nós entendemos também que é muito importante esse momento. Deus tem falado muito com a gente, com a equipe, né, com o pastor Ney, e a gente entende que esse acampamento jovem vai ser um divisor de águas. Ele vai ser um divisor de águas para a juventude, para muitos jovens também. Eu falo para vocês, né, para os pais e aí para os jovens que estão escutando, que no mundo não tem nada de bom. Tem nada de bom. Tem muito jovem que às vezes quer conhecer o mundo, né? Mas eu falo para vocês, o mundo não tem nada de bom. Eu sempre, depois que eu me converti, eu sempre tive um temor muito grande nessa minha caminhada com Deus. O meu primeiro temor é pela santidade de Deus. É um temor que as pessoas estão se perdendo. E o outro temor que eu sempre tive, eu sempre fui um cara covarde nesse ponto. Eu sempre pensava assim, meu irmão, se um dia eu desviar, eu estou ferrado. Porque coisa boa está, né, nos caminhos do Senhor, andando com o Senhor. Porque se o diabo vier contra mim, já viei várias vezes, o Senhor me livra. Agora, quando Deus ele permite, e aí a gente fica pensando, quem poderá livrar? Então, os jovens, eu falo criança, mas os nossos jovens na presença do Senhor, seja eles vivendo ainda, muitos falam assim, mas ele está aqui na igreja, mas ainda faz isso. Irmão, está na presença do Senhor. Uma hora Deus vai pegar ele e já era, cara. Uma hora Deus vai transformar ele. A convicção não vem de nós, a convicção vem do Espírito Santo. Então deixa ele aqui presente, escutando a palavra, manda ele para o acampamento, insista, se for seu filho, insista, persevere. Eu tenho testemunho de várias mães e vários pais que perseveraram e hoje o filho é uma bênção. Agora, quando a gente larga de mão, Rogério, ele que decide, esse é o problema. Porque também eu tenho muito testemunho de mães que se arrependeram porque deixaram o filho decidir. E não tiveram uma boa história. Então, Rogério, o acampamento é a solução de todos os males? Não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que esse tempo que a gente vai viver lá vai ser um tempo diferente e a gente vai viver coisas maravilhosas lá dentro. E é um tempo que o seu filho, ele vai estar sendo ministrado, a gente vai estar orando e a gente vai estar junto ali, né, com uma equipe com ele. Então, se você entende que isso é uma boa coisa, e se você entende que isso é bom para até investir na vida de um jovem, então você vai ter essa oportunidade. Nós estamos aqui insistindo porque a gente entende que vai ser muito bom, tanto para os jovens daqui ou para alguém que você tenha aí no teu pensamento agora, que você fale, eu queria que fulano estivesse nesse acampamento. De repente, esse tempo que ele está precisando para a vida dele dar uma guinada. Então, o acampamento vai ser no carnaval, e eu espero que você, como igreja, a gente conta com a oração da igreja, vai chegar esse tempo das orações e tal, mas eu conto com você para você acreditar que não a equipe lá que vai fazer alguma coisa, mas que Deus vai estar usando ali aquele momento para estar transformando a vida dos jovens. E eu creio que você acredita nisso.
Amém, gente? Então, eu peço a ajuda de vocês, vamos que vamos, acampamento jovem, ainda tem vagas, ainda tem carnê, e quando eu soltar a lista, eu acredito que vocês vão me ajudar a gente completar essa lista e tacar 7 guri lá dentro, para eles receberem mais de Deus. Amém, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Vem, Reis. Glória a Deus. O sorteio, pastor, ele pode fazer no final do culto? Pode ser no final, né? Porque de repente pode ser que alguém queira aqui ainda, a gente... Tá? Bom, gente, o encontro de casais vai ser sexta-feira agora, como todos sabem, e nós temos que estar aqui 8 horas da manhã na porta da igreja, 8 horas da manhã, tá bom? De sexta-feira. Isso aí você tem que gravar. O informativo nós vamos passar para todos que estão indo, detalhes sobre o que vai acontecer lá, do que vai ser feito. A gente vai passar um informativo individualmente para cada casal. E, paralelo a isso, nós temos aqui também agora a formatura do curso Casados para Sempre. E eu queria chamar aqui o Edivan e Rosilene. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Deus abençoe a vida deles. A Rosilene, eles concluíram, a formatura deles é amanhã, só que a Rosilene não vai poder estar presente, então eu chamei eles aqui à noite para a gente fazer essa homenagem para a conclusão do curso. Rosilene e Edivan já passaram por um divórcio, e nós ministramos para eles algo que entendemos que o divórcio não é da vontade de Deus. O divórcio nunca foi da vontade de Deus. Foi dado carta de divórcio, né, por adultério. Mas Deus sempre falava, olha, que haja o perdão. Mas se não houver o perdão, deu carta de divórcio. Hoje vivemos numa sociedade onde que há muitas agressões físicas, e jamais eu vou dizer que você tem que ficar com uma pessoa sendo agredida. Nós entendemos isso também. Mas que haja o perdão. E Rosilene e Edivan, que está aqui esta noite, eles entenderam que hoje o casamento é para sempre. E hoje eles são casados para sempre. E hoje ele vai falar alguma coisa sobre isso. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou Edivan. E Rose é do Edivan. E juntos somos casados para sempre. Bem, eu tenho a dizer a vocês que nós fizemos o curso Casados para Sempre e foi uma bênção, em todos os sentidos. Tá? E o que mais me chamou a atenção foi sobre o perdão. Por quê? Porque nós, às vezes, guardamos mágoas das pessoas e não perdoamos. E isso nos faz mal a nós mesmos. Tá? Até mesmo em nossos casamentos, porque a gente não tem coragem de chegar e pedir perdão para o nosso cônjuge. Tá? E, para isso, a gente tem que pedir perdão até mesmo para poder ser perdoado. Entendeu? E eu aconselho a todos, quem não fez o curso Casado para Sempre, que faça, que é uma benção. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Pena que acabou. Tá? É isso que eu tenho a dizer para vocês. Obrigado a todos. A paz, boa noite para todos os irmãos. Nós aprendemos muito, foi uma benção esse curso Casados para Sempre. Cada lição foi um aprendizado para nossas vidas. E o perdão, muitas das vezes, nós falamos assim da boca para fora, né? E, graças a Deus, hoje eu vejo uma grande diferença dentro do meu lar sobre o sentido perdão, porque vem do coração e, graças a Deus, Deus operou. Até porque o perdão é o mandamento do Senhor. E para que as bênçãos de Deus não venham a se interromper em nossas vidas, a gente precisa liberar o perdão. E eu quero dizer para o pastor dessa igreja que esse casal foi uma bênção, foi um instrumento de Deus em nossas vidas, que Deus continue abençoando vocês dois grandiosamente. Amém. Vamos ver aqui o certificado. Né? Pode tirar uma foto aqui de perto aqui do certificado. Amém.
Glória a Deus, meus parabéns. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Tá bom, gente? E o sorteio, se você quiser, pode passar lá embaixo no Pix ou no cartão de crédito da igreja, que vai ser no final do culto. Só tem 35 números passados, tá, pastor? De 100, só 35 a R$50. O valor do encontro custou R$2.760, uma suíte com hidromassagem por R$50. Qualquer coisa, vocês procuram lá embaixo. Eu estou concorrendo, comprei 5 fichas. Vou dar de presente se eu ganhar, hein? De presente se eu ganhar. Isso é bênção, né? Queridão, aqui está o envelope de final de ano, como sempre a gente faz. Aqui é o óleo que nós vamos. Pega para mim, diáconos que estiverem, por favor, diaconisas, vem aqui na frente para a gente orar. Todos os anos a gente tem o óleo que nós entregamos na virada do ano. Oramos sempre por esse óleo que está aqui. E aqui está o envelope. Aqui dentro você tem um pedido de oração, com 7 pedidos de oração aqui dentro, tá bom? E esse pedido de oração você vai trazer no dia, junto com o seu envelope. Esse envelope não é para você trazer dinheiro para a igreja. Quando você coloca a sua primeira oferta, você está abençoando a sua vida financeira para o ano de 25, do ano de 2025. Amém, amados? Pastor, qual é o valor? Meu irmão, eu estou melhor. Se você tiver R$2, ou o que for, eu não estou aqui pedindo dinheiro à igreja. Eu estou aqui, queridos, fazendo um ato profético. Então, aqui tem o envelope, que você vai abençoar a sua vida financeira. E aqui tem pedidos, para você fazer pedidos para 2025. E esse óleo que nós vamos pedir agora, nesse domingo, a Deus, né, que venha trabalhar em cima desse óleo você vai levar para a sua casa. Você vai ungir os ombragens da sua casa, tá bom? E pós você ungir, sua primeira refeição do primeiro dia do ano, que é dia 1º, você vai pegar o restante. Esse óleo não é para você guardar, para você ungir os ombragens da sua porta, profetizando que qualquer mal que estiver em 2025 não vai passar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o óleo que você vai derramar na sua comida, dizendo que a farinha da panela não vai faltar e nem o óleo da sua botija. Amém, amados? Né? E você vai estar abençoando a sua vida financeira também e fazendo 7 pedidos ao Senhor. Por que 7? É o número da perfeição. Se quiser botar 8, 9, 10, é com você mesmo. Fique tranquilo. Amém, amados? Só estou dando um parecer os irmãos aqui. Você pode estender as suas mãos aqui para frente, pedir a Deus que Deus abençoe a vida das pessoas que vão receber este óleo e que esse óleo seja um manancial de bênção para a vida de muitas pessoas. Você crê assim? Você ligou na terra, vai ser ligado aonde? No céu. Diácono Felipe. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder, Senhor, sobre cada frasco, Senhor, que está representando aqui, ó Pai, esse óleo, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, porque, Pai, já há 23 anos, Senhor, nós fazemos isso, Senhor, e nós temos, ó Pai, temos vivido testemunhos, temos vivido os milagres, Senhor, ó Deus, não por causa desse óleo, mas por causa do Teu nome, por causa do Teu poder, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que a cada domingo, ó Pai, que esse óleo estará aqui, Pai, ó Deus, para que possamos estar orando, pedindo a Tua bênção, o Teu poder, Senhor, porque quando, ó Pai, dia 1º, Senhor, 1º de janeiro, ó Pai, de 2025, Senhor, esses olhos serão entregues, Pai, a cada um, Pai, dos Teus filhos, Senhor. Ó Pai, profetizamos milagre, profetizamos cura, salvação, libertação, Senhor, crendo, Pai, no Teu milagre e no Teu agir, Pai. É a oração que eu peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Cristo? Não sei se você vai vir ao... Fica aqui 3 para mim, o 3 diáconos, vocês 3 pode ser? Dividir para mim. Não sei se você vai estar, se você vir no dia 31, você vai receber o óleo no dia. Se você não vir por algum problema, ou tem que passar com a sua família, você vai ter de pegar o óleo comigo antes. Eu quero que todos tenham esse óleo em suas mãos para fazer isso na virada do ano. Amém, amado? Independente de você estar presente ou não. Então, você pegue antes comigo, na semana antes do dia 31. Se você precisa do envelope, que está o pedido de oração, fazer um pedido de oração, por favor, pegue aí com os diáconos, tá bom? Pegue aí, do lado de cá, você que vai estar conosco, você que não vai estar também, faça seus votos ao Senhor, faça o seu pedido. Amém, amados? Quero pedir o Antônio e a Roberta que vem aqui na frente, enquanto eles estão aí entregando
os envelopes. Estão fazendo uma temporada de casamento, né? Temporada de casamento. E eu fico feliz por esse tempo onde a gente ora por uma vida de casado. Eu acho muito legal, eu acho bom demais quando alguém sobe ao altar e declara a essa sociedade chamada igreja que vale a pena viver em casamento. Vale a pena? Vale, né? É isso? Mas problemas tem, sim ou não? Né? Tem alguns maiores, aí quando a gente aceita Cristo, começa a ficar menor, não é verdade? Entra coisas novas no nosso coração, muito bom, né? Eu gostei do look preto, muito legal. Look. Gostei, ficou muito maneiro, ficou muito legal, né? Só falta cabelo aí, mas tá tudo bem. Tá bom assim? Aqui tá bom, né? Aqui já dá uma puxadinha, né? Bom demais. Você pode estender as suas mãos aqui para frente, queridos? Vamos orar? Me dê a mão de vocês. Pai, em Cristo Jesus, Pai, a minha felicidade é vê-los felizes, casados, como aqui nós ouvimos para sempre, porque o casamento, ó Pai, é algo muito especial na vida daqueles que resolveram viver em matrimônio. E os dois aqui resolveram viver em matrimônio e estão aqui hoje nesse altar declarando para essa sociedade igreja que vale a pena. Então, Pai, nesse momento, junto com a igreja, nós queremos abençoar, ó Pai, a vida de matrimônio dos dois. Que eles possam, ó Pai, viver esse tempo e tempos ainda juntos, Pai. Eu profetizo o Teu melhor para a vida deles. E se eles têm sonho no casamento, que esse sonho seja realizado o mais próximo possível, porque nós queremos viver esse sonho junto com os dois. Então, como igreja, nós abençoamos a vida deste casal e declaramos Tuas bênçãos em nome de Jesus. Digam todos amém. E vamos dar um grande aplauso a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Erga suas mãos. Pai, em Cristo, eu apresento esse carro no Teu altar, que esse carro seja bênção para a vida desta família. Eu te peço a sua bênção e que Tu possa, ó Pai, trazer paz com esse carro na vida desta família, em nome de Jesus, amém? E todos digam amém. A chave é igual a minha, eu não sei se é também um carro igual ao meu, né? O meu, eu tenho um problema com ele muito grande. Aí a pessoa, comprei o carro, está dizendo que tem problema, tem. Ele é bom, econômico pra caramba, mas é duro que você não imagina. Eu tenho um Marchen, né? Não sei se é um Marchen. Não sei de quem é, o Marchen também? Reclama não, né? O Rafa também tem um Marchen também, né? Não, para quem tinha uma HR-V entrar para um Marchen, sabe como é que é o troço, né? É um Versa? Ah, então tá de boa. Um Versa é macio, né? Gostoso demais. A chave é igual, né? É um Versa, que bênção, muito bom. Versa é macio, um carro largo, um carro bom, né? Todo mundo gosta do Versa, né? Mas o meu é um Marchen. Quem conhece o Marchen? Tem um que levantou a mão e disse que conhece, né? Que carrinho molinho de andar, né? Fala a verdade, né? Gostoso, né? Eu viajei 4 horas, quando eu saí dele, eu saí assim, ó. Mas o que é? Eu falei, é o carro, é o banco do carro que veio atrás de mim. Muito legal, mas a gente tem que dar graça por aquilo que Deus nos dá, amém, amados? Graças a Deus pelo meu Marchen. Amém? Gente, vamos fazer o nosso ofertório? Diga para o seu irmão, dê uma boa oferta ao Senhor. Repita para ele, que o pastor tem que pagar muita conta amanhã. Tá bom, gente? Então, fique de pé para a gente orar, agradecer a Deus por nossa vida financeira, por favor. Hoje nosso culto vai acabar 7h30, 8h30, tá bom? Diga amém, gente. Nosso culto vai terminar 8h30, amém? Então tu vai ter que ficar mais meia hora aqui, vai ser bênção para a sua vida, hein? Levante a mão, Pai, obrigado pela vida financeira de cada colega, de cada irmão.
Só tem um, né? Poxa, tenho não, tem 3, né? Olha, coisa boa. Não, sua esposa não é botafoguense não, né? Ah, mas faz uma força, rapaz. A minha vascaína, eu estou fazendo uma força tremenda. Eu vou chamar agora um flamenguista aqui, que é só a graça do pai para pregar. Que é isso, pô? Oh, não aceito um troço desse não, né? Misericórdia, só a graça do pai, né? Vou orar pelo Flamengo, né? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão, amém? Pai do Senhor, gente, amém? Bom estar aqui essa noite para ser canal de Deus para a sua vida. Eu estou pregando esses dias, né? Comecei na quinta-feira e eu estou falando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, preguei na quinta, prego hoje, próxima quinta e próximo domingo também. Vou estar falando sobre a igreja primitiva, na verdade, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito pelo evangelista Lucas. E hoje, eu queria que você abrisse aí em Atos, capítulo 16, versículo 23, por favor. Atos, capítulo 16, versículo 23. Gente, chegou meu livro já, só que é o seguinte, eu faço pedido, aí chega, aí eu viajei esses 2 finais de semana, levei e vai acabando tudinho. Peço 50, peço 100, vai acabando tudinho. E hoje, aqui eu só tenho 5, tá? Só tenho 5 livros, já anunciei aqui, da favela ao altar, conta um pouquinho da minha trajetória, da dificuldade que minha mãe teve para criar gente na comunidade. E lá no finalzinho tem o testemunho de um amigo, que ele foi ex-segurança de um dos maiores bandidos aí do Rio de Janeiro, e conta o processo de conversão dele, tá? Se você está interessado, lá no final do culto, você pega lá embaixo, lá, tá R$25, só tem 5 livros aqui. Tem 4, né? Então, só tem 4. Obrigado, Rogério, glória a Deus. Capítulo 16 do Atos, versículo 25, diz assim, os músicos sumiram, o tecladista? Tem hora que parece que são arrebatados, só eu fiquei, glória a Deus. E você também, que você está aqui, glória a Deus. Vamos lá. Por volta da meia-noite, Atos capítulo 16, versículo 25. Isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, se jogou aos pés diante de Paulo e Silas. Então levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Quem me ouve diz amém. Gente, Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, aqui é a chamada de Paulo e Silas, e nesse período, nessa viagem aqui, eles encontram um jovem, que ela era filho de uma judia, neto da dona Lloyd, o nome dele é Timóteo. Eles estão indo para um lugar. Pois bem, você sabe que a igreja primitiva, ela cresce na graça, ela cresce na oração, ela cresce na comunhão e cresce no partir do pão. Essas 3 características aqui a igreja não pode fugir. Para você ser igreja, você precisa ter oração, comunhão e partir do pão. Se você está andando por aí dizendo que é igreja e você não ora, se você está andando por aí dizendo ser igreja e você não comunga, se você está andando por aí dizendo ser igreja e você não parte o pão,
você é qualquer coisa, menos igreja. Se essa igreja aqui, ela não repartisse o pão, ela não orasse, ela não tivesse comunhão, a gente não seria igreja, a gente seria aqui um clube com um CNPJ. Por quê? Porque a igreja precisa carregar essa característica, principalmente da oração. E a igreja vai crescendo. Quinta-feira eu preguei sobre Atos capítulo 12, quando Simão está preso, e diz a Bíblia que enquanto Simão estava guardado, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, mais ou menos assim. Enquanto Simão está preso, o pastor da igreja, eu disse também que para o catolicismo, né, eu não estou aqui criticando, é só um fato histórico, Pedro é o primeiro papa da igreja, para o cristianismo é o primeiro pastor da igreja, e enquanto o pastor da igreja está preso, a igreja está na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando, dizendo: solta Pedro, solta Simão. Enquanto a igreja orava, o anjo desce lá na prisão. Pedro estava dormindo. E por que Pedro está dormindo? Porque a igreja ora, porque a oração traz paz para dentro da alma. Enquanto a igreja está orando, Pedro vai descansando. Por que descansa? Porque a oração traz descanso para a alma. Enquanto a gente vai orando, Deus está dizendo: quem ora descansa na minha mão, quem ora descansa na minha presença. A casa que ora, a casa que é de oração, é uma casa que descansou a vida dela na mão de Deus. O problema é que a gente deixou de orar, o problema é que a gente deixou de buscar a Deus. A gente acha que eu sou igreja porque eu chego na igreja e eu sinto. E eu não sou igreja porque eu sinto, eu sou igreja porque eu exerço o meu papel de igreja. Porque tem hora no culto que a gente não vai sentir nada. Tem hora na vida, tem hora que a gente vai estar orando, a gente não vai sentir um arrepio nas costas. Mas isso não desqualifica a gente como igreja. Pelo contrário, vai ter hora que a gente não vai sentir nenhum arrepio. Mas quando Deus olhar para a tua casa, Ele vai entender: ali está a minha igreja. E é uma igreja que ora. Então, enquanto a igreja ora, o anjo desceu na prisão e soltou Simão. Simão foi solto, as portas foram se abrindo. Por quê? Porque a igreja orava. E a igreja que ora é uma igreja que tem portas abertas. A casa que ora é uma casa que tem portas abertas. E eu já quero profetizar que o teu 2025 vai ser um ano de portas abertas. Você pode pegar na mão de alguém, me ajude a pregar, diga assim: 2025, Deus vai abrir grandes portas para você. Isso, aplauda o Senhor, meu irmão, aplauda o Senhor. Só que agora Paulo está indo para uma cidade e ele está indo levar a palavra, ele está indo pregar a palavra. E quando chega nessa cidade, diz a Bíblia assim: e o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Gente, pregar é errado? Não. Mas o Espírito Santo impede Paulo de pregar naquela cidade. E agora Paulo vai ter uma visão, e a visão que Paulo tem é de um homem caracterizado, de macedônio, dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. A visão que Deus abre, a visão de Paulo, com o homem dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. Ou seja, Paulo está indo para uma cidade, mas ele está indo para uma cidade baseado numa visão que Deus deu para ele. Uma igreja que ora é uma igreja que Deus abre a visão dele para caminhar. Uma igreja que ora é uma igreja que está debaixo de uma palavra, que está debaixo de uma visão. O grande problema atual é que a gente não sabe nem para onde a gente está indo. A nossa visão está mais fechada do que antes estava. Por quê? Porque nós somos seres que chegam no culto de domingo, a gente coloca uma bela roupa, coloca um belo perfume, e a gente senta aí, parece que a gente é decoração do banco da igreja, e nós não somos. Nós somos igreja, a gente só está aqui no culto domingo para comungar, só está aqui no culto domingo para se unir e glorificar o nome do Senhor. Mas quando apaga as luzes, quando acaba tudo, os músicos vão embora, quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, eu continuo igreja na minha casa, eu continuo igreja no meu trabalho, eu continuo igreja no meu serviço, eu continuo igreja. Aí deixa eu te perguntar: quantas pessoas você ajudou esse ano? Quantas pessoas você repartiu o seu pão esse ano? Foge até um pouco da minha característica de mensagem, mas eu não estou preocupado muito com performance, não. É o que Deus colocou no meu coração para pregar esses dias que eu vou estar tendo a oportunidade de pregar aqui. Quantas pessoas você ajudou? Aí eu vou te fazer outra pergunta, responde para você mesmo: quantas pessoas você criticou? Responda para você: quantas pessoas você julgou? Evangelho
Não é criticar quem está caído. O evangelho é colocar, estender a mão e levantar quem foi que caiu. O evangelho é isso. E você precisa, o teu perfume precisa cheirar o evangelho. Aonde você passar, alguém tem que olhar e dizer assim: ali vai alguém que leva o evangelho. Ali vai alguém de oração. Sabe qual é o problema? É que eu sei, irmão, que eu prego muito isso aqui. Eu sei que tem muita questão do extremo. Tem gente que ele é ultra pentecostal. Tem gente que tudo é visão. Eu lembro que minha sogra uma vez foi no monte. Estava ela e a irmã. E ela viu, estava vendo assim lá embaixo alguma coisa se mexendo. Aí ela olhou para a irmã e falou assim: isso ali é demônio. Vamos lá repreender agora. Quando chegou lá, era só um saco preto balançando. Eu sei que tem um extremo, mas só que tem gente que está carnal demais. Você está tão carnal que você não consegue mais discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Você está tão carnal, você está tão fora da espiritualidade, que qualquer movimento na igreja, alguém está na carne. Que qualquer movimento espiritual, tu julga. A tua vida diária é leitura de revista, lá no TikTok, no Instagram. Você não tem uma leitura diária bíblica. E sem a Bíblia, nós não temos direções. É a Bíblia que nos dá direção. Aí a gente conhece logo um crente que é espiritual e um crente que é totalmente carnal. E Deus não precisa dar nossa visão para isso, não. Um crente carnal, ele não tem compromisso. Alguém que não é espiritual, ele não tem compromisso com as coisas de Deus. E ele acha que Deus tem que ter compromisso com as coisas dele. Aí ele fica: o Senhor não me abençoa. Estou no culto todo domingo. Estou no culto terça. Estou no culto quinta. E nada acontece. E não vai acontecer. Porque não é estar no culto. Não é estar na igreja. É ser igreja. E essa igreja está debaixo de uma direção. Essa igreja está debaixo de uma visão que Deus deu. E nós estamos debaixo dessa visão. Que a minha profecia essa noite é essa: que Deus abra a sua visão para 2025. Não, levanta a mão, pega a sua palavra, por favor. Que Deus abra a sua visão para 2025. Porque quem tem visão aberta não é enganado por qualquer um. Quem tem visão aberta não é enganado por ventos de doutrinas. Tem muita gente que vai para cá, vai para lá. Ei, vamos seguir fulano, vamos seguir meu Deus. Deus está dizendo: siga a palavra, siga a Bíblia, siga a visão que Deus deu para a tua casa. Se é para Deus, aplaude mais forte, irmão. Aí Paulo chega na cidade. Por quê? Porque Deus dá uma visão. Já que Paulo está debaixo da visão, e é Deus que dá essa visão. E sabe o que Paulo vai fazer? Diácono Rogério, vai levar pessoas com ele. Olha para mim aqui. Paulo vai carregar pessoas com ele, debaixo dessa visão. Por quê? Porque quem tem uma visão, quem diz que tem uma visão e não influencia alguém, precisa rever essa visão. Porque toda visão que Deus dá, Ele dá para carregar alguém junto contigo. Nenhuma visão aqui, Deus não é um Deus egocêntrico. Toda visão que Ele dá, Ele está dizendo assim: eu estou te dando essa visão, porque essa visão vai abençoar outras pessoas. Essa visão vai mudar a vida de outras pessoas. Que é a verdade? Que é que a gente nem quer obedecer a visão. Já aconteceu comigo muitas vezes. Vou te falar a verdade, que eu quero seguir a minha vontade. Eu não sei você, mas tem hora que a minha vontade é seguir a minha, porque parece que a minha é que vai me dar conforto. Porque geralmente a vontade de Deus não dá conforto, não. A vontade dele traz confronto. A gente fica: eu não vou, eu não posso. Você vai, e você pode, porque quem está te garantindo aí sou eu. Enquanto Paulo está na cidade, diz a Bíblia que eles estavam caminhando, e à beira do rio, à beira da onde, gente? Geralmente eles eram acostumados, né, a orar na beira do rio. Tinha esse costume. Quando Paulo chega lá, ele encontra mulheres. O nome de uma é Lídia. Paulo chega lá junto com Silas e Timóteo
para orar, as mulheres estavam na beira do rio, cantando uma canção. Enquanto elas cantavam uma canção, Paulo chegou junto com Silas e começou a orar. Então parece que agora vai se reunir na beira do rio a canção e a oração. O que se reúne na beira do rio é a unção da oração e a canção que vai até a Deus. Enquanto eles estão cantando, enquanto eles estão orando, diz a Bíblia que Paulo começa a pregar. Enquanto Paulo está pregando, as mulheres estão olhando. A Bíblia diz que o coração delas se abre para receber o Evangelho. Elas pegam aquele Evangelho e levam até a casa delas. Quando chega na casa delas o Evangelho, agora Paulo vai batizar toda a família de Lídia. Por quê? Porque Evangelho é isso. É eu sair daqui desse culto, pegar o Evangelho e carregar o Evangelho até a minha casa. É eu sair desse culto e entender que é tão bom, como o Rogério estava dizendo, é tão bom ser crente, e não dá para ver pessoas se perdendo e eu deixando elas se perderem, não. Eu preciso carregar esse Evangelho na minha alma, eu preciso carregar esse Evangelho na minha essência, e eu profetizo que tu vai poder cantar em 2025, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei se você tem mão para levantar, mas se tem, levanta a tua mão, deixa eu profetizar, prepara, porque a tua casa será salva. Eu profetizo, enquanto a tua mão está levantada, a tua casa será consolidada pela palavra de Deus, pessoas serão batizadas nas águas, pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Escuta, a tua casa não é qualquer casa, a tua casa está debaixo de uma palavra, a tua casa está debaixo de uma visão de Deus. Olha para alguém e diz assim: a tua casa está debaixo de uma visão. Essa noite o pastor colocou essa campanha de oração. E toda vez, gente, que alguém coloca uma campanha de oração na igreja, ou quando alguém se disponibiliza a fazer uma campanha de oração, o que você faz é isso aqui, ó, você sai da terra e você entra no mundo espiritual. Eu sei que tem gente que não ora muito porque tem medo do diabo. Eu conheço crente que tem medo. Fala assim: não, vou ficar orando. Porque quem ora bastante, quem ora o suficiente, quem jejua, ele sai da terra e começa a entrar no mundo espiritual, ele começa a ver coisas. Essa noite eu estava dormindo, eram umas 2:30 da manhã, e a gente lá está orando na campanha. Eu estou percebendo que de outubro, novembro para cá, tem muita coisa, até por conta até do culto de quinta-feira também, você vai se envolvendo na obra. Eu estou percebendo que tem muita coisa no mundo espiritual acontecendo, e o diabo se levantando muito contra a gente. E eu não sou um cara que fica me vitimizando, não, porque tem gente que fica assim, né? Tudo é o diabo. Tacar na pedra na cabeça dele, foi o diabo que tacou. Caiu na rua, foi o diabo que bandou. Não. Só que não dá para deixar de entender também quando o diabo ataca. Isso aqui o nome disso é discernimento. Eu estou dormindo essa noite, eu acordei, eu tive uma visão, a mão de um demônio que agarrava assim no pé da Sarai, e a Sarai estava no colo da Thaísa, nessa visão. E o diabo puxava, e na minha visão eu gritava assim: não, o sangue de Jesus tem poder. O pastor estava cantando aquela canção, e eu até chorei ali, me emocionei, porque eu lembrei que na minha visão ele dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu dizia isso, aquela mão soltava o pé da Sarai, e eu ajoelhei na cama para orar, porque eu acordei e ajoelhei para orar. E agora eu estou aqui no culto, enquanto o pastor estava cantando essa canção, a Cadeias Quebrar, eu via saindo da casa de muita gente, inclusive da minha, um demônio com um saco, gente, com um monte de coisa velha. Enquanto o pastor cantava a canção, Deus abria a minha visão e estava dizendo: eu estou tirando muita coisa velha da casa de muita gente. Não, levanta a tua mão, pega essa palavra, por favor. Eu não vim aqui ser mais espiritual que ninguém, não. Só vim se entregar o que Deus colocou no meu coração e abrir a minha visão para falar para essa igreja. Aquilo que o diabo tentou tocar, ele está caindo por terra hoje, porque o sangue de Jesus tem poder. Abre a tua boca para adorar. É por isso que tem que estar no culto, irmão. Não tem que estar na cantina comendo, não. É por isso que tem que estar na igreja, porque aqui dentro é que acontecem as coisas espirituais. Eu profetizo essa noite,
Aonde o diabo está tentando colocar a pata, o sangue de Jesus tem poder. Eu profetizo, levanta a mão, pega essa palavra, eu profetizo essa noite. Aonde o diabo está tentando tocar no filho, na filha, no marido, na empresa, eu profetizo, o sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Enquanto nós adoramos aqui essa noite, a nossa casa, a mão de Deus está indo em direção à nossa casa. Aonde o diabo quiser tocar, ele está sendo repreendido hoje em nome de Jesus. Irmão, quem não estava ligado no início do culto não está entendendo nada. Mas quem estava ligado no início do culto está entendendo que Deus está falando desde o início do culto. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O que tem poder, meu irmão, não é minha oratória, não é meu diploma, não é meu vernáculo. O que tem poder não é quem toca, o que tem poder é o nome de Jesus, meu irmão. O tempo vai passando, aí a gente vai entendendo os antigos. Eu vivi com os antigos bastante tempo. Mas muito tempo, até por conta da minha mãe. E a gente chegava nas casas, eu tinha um pastor, que ele é pastor da minha mãe até hoje. E ele levava a gente, Henrique, vamos no monte? Falei, vamos embora. Ele foi me iniciando o processo no caminho da oração. E um dia a gente foi numa casa, aí ele falou assim, hoje ele usava gravata, né, irmão? Aquele tempo, você sabe. Ele falou assim, hoje eu tenho que tirar a gravata. Falei, por quê, pastor? Ele, porque a gente vai chegar naquela casa e Deus me mostrou aqui que tem um demônio lá. E eu ainda adolescente, meus 14 anos, e quando a gente chegou na casa, a irmã, a dona da casa fez um café para ele, e está eu e ele sentado, e ele conversando, para ir embora, falou assim, vamos orar, fazer uma oração. E quando ele começou a orar, o demônio pegou uma jovem dentro do quarto. Ela veio correndo e já veio para agarrar na camisa dele. Aí eu lembrei por que Deus mandou tirar a gravata. Não, puxa na gravata, irmão. Quando ela veio correndo, ele levantou a mão e disse assim, ele nem se assustou, pastor Ney. Disse assim, o sangue de Jesus tem poder. Ela caiu e foi liberta naquele dia. Por quê? Porque o sangue de Jesus liberta quem precisa de libertação. O sangue de Jesus cura quem precisa de cura. Você precisa entender que é o sangue de Jesus que te dá livramento. É o sangue, Henrique, isso é bobeira, isso é besteira. Vai, meu irmão, o mundo espiritual existe. O diabo não é uma pessoa. O diabo é um espírito. E por ele ser um espírito, ele não cansa. Se ele puder todo dia, e ele faz todo dia um projeto para terminar e acabar com a sua família, ele faz. E se a nossa casa não tiver nos umbrais o sangue de Jesus, não, a nossa casa tem o sangue de Jesus. É por isso que tem de vez em quando na nossa casa tem que ser crente doido mesmo, irmão. Para com essa formalidade. Não, porque se eu gritar na minha casa orando, vão dizer que é doido. Jesus não trabalha com ninguém normal da cabeça. A gente é doido por Jesus mesmo. A gente entra na nossa casa, já dá um grito dizendo, na minha casa quem manda não é o diabo não, na minha casa quem manda é Deus. Tem que estar na tua casa, levantar a mão e profetizar. A minha casa tem união, a minha casa tem bênção. Levanta a mão, pega essa palavra. O diabo não mora na minha casa. Olha para alguém e diga assim, o diabo não mora na tua casa. Diga, quem mora lá é Deus. Aí como é que a gente vai perceber se o diabo está na nossa casa ou não? Porque eu já fui em casa de crente que eu já vi o diabo. Alguém que já foi na casa de crente que já viu. Mas por quê? Porque são brechas que as pessoas vão abrindo. Tudo que o diabo precisa de uma brecha para entrar. Paulo está andando, aí vem uma moça assim, ó, nesse texto aqui. Ali vai 2 servos do Deus Altíssimo. Ela mentiu? Ela mentiu? Só que todo dia Paulo passava, a menina, ali vai 2 servos do Deus Altíssimo. Chegou uma hora que Paulo não aguentou, se irritou, diz a Bíblia, e falou assim, ó, eu te repreendo. Ué? Porque a menina tinha um espírito de quê?
De quê? Tá fraco, irmão? De quê? Por que a gente fica acreditando nessas profecias de CPF, então? Irmão, eu fico com mais raiva do crente que acredita no falso profeta do que do falso profeta. Por quê? Porque o crente que lê a palavra, ele não fica, irmão, isso não ilude ninguém. Isso não ilude quem lê a palavra de Deus. Isso revelou CPF, identidade, nome da minha mãe. Esses dias eu fui pregar num congresso, irmão, aqui em cima no Paraná, ou embaixo, não sei como é que está ali o mapa, né? Mais ou menos assim, eu sou de história, não sou geografia. Eu fui pregar no Paraná e eu estou vendo o cara revelando. Aí ele revelou a mãe do cara, o nome da mãe do cara. Aí eu olhei e falei, rapaz, profundo. Quando terminou o culto, ela falou assim: o cara revelou o nome da minha mãe, Henrique, minha mãe já até morreu. Para que Deus vai revelar o nome de morto? Sabe o que é a prioridade na nossa igreja? Ainda é a palavra de Deus. É isso aqui que muda a história de alguém. É isso aqui que é a maior revelação que a igreja tem. Vocês viram alguém conversando comigo? Eu até não dou confiança para essa pessoa, não. Para ela falar o que ela falou. Mas ela quis falar que tem gente que não tem senso. Quando tu prega, tu grita muito. Falei para ela assim: pode até criticar minha performance, mas não pode criticar e dizer que eu não prego a palavra. Que aqui você dando glória a Deus ou não, eu vou pregar a palavra. Eu sou professor de história. Quem me ouve pregando aqui sempre, é muito difícil eu citar livros históricos, só quando a mensagem pede para me auxiliar. Porque o que muda a nossa vida não é a palavra do Joséfo. O que muda a nossa vida não é o que escreveu Eusébio de Cesareia. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Aí Paulo repreende, dizendo: eu te repreendo. Quando ele repreende a menina, repreende o espírito da menina, o que acontece? O espírito vai embora. Por quê? Porque é assim que funciona. Esses dias eu vi alguém colocando assim: curso de libertação. Falei, cara, não, eu não aguento, é sério. Eu só não comento, porque vai dar uma polêmica, mas eu não aguento. Curso de libertação! Não precisa de curso, não, está na palavra. Tem demônios que saem através, tem caixa de demônios que saem através do jejum e então não precisa ir para o curso, é só jejuar e orar, que a caixa de demônio não vai ficar na tua casa. Não, vamos ensinar, né? Ensinar para quê? Mas sabe por quê? E tem gente que se inscreve, aí sai com o diploma, formado em libertação. Irmão, não tem curso não, é a palavra. Mas sabe por que tem gente que se inscreve? Por falta de leitura bíblica. Porque tem gente que acha que é crente, que é só, Henrique, eu fui no culto, eu marchei, eu rodei, eu pulei, eu sou o maior crente que tem que nada. O maior crente não é só aquele que pula, que roda, pode pular, pode rodar, que é bíblico. Se Deus movimenta, pode movimentar. Mas o crente que é consolidado não é consolidado por visões e revelações. Crente é consolidado pela palavra. Vocês erram, sabe por quê? Porque vocês não conhecem a minha escritura. Já tive em reuniões, em evangelismo, de evangelizar, e na época o grupo que eu fazia parte, irmão, os caras eram só para evangelizar na favela, só na comunidade. Eu ia. Tem um pessoal, agora, Daniel, que estão criticando aquela música, por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí eu vi alguém dizendo assim: não cante isso não. Mas por quê? Você não gasta a sua vida? Eu falei, a minha eu gastei. Porque eu podia estar no baile funk, eu nunca fui no baile. Eu podia ter desviado, eu podia ter ido para outro caminho, mas eu optei em gastar minha vida para ele. E a gente foi evangelizar nesse dia, aí é assim que funcionava. São vários pontos de... Quem já foi na favela aqui? Geral, né? Cada esquina tem um ponto de droga. Tem os pontos fixos. Aí a organização é essa aqui, ó. Agora é você que vai pregar para o bandido.
Aí lá ia a gente. Jesus te ama e quer tirar você dessa vida, porque aí é morte ou cadeia. E toma. Aí botou outro menino para evangelizar no outro ponto. Aí falou assim: tu vai orar. Aí ele começou a orar assim: Senhor, abençoa as vendas. Está repreendido. Pois é. Aí começou a pregar para o bandido. E começou a colocar texto sem contexto. E o bandido começou assim: não, isso aí não tem contexto não. Que esse texto aí é isso, irmão. O cara começou a dar aula de teologia. Por quê? Porque era um diácono que desviou há um tempo e entrou para o tráfico. Mas era alguém que estudou muita palavra. Tem muitos por aí que tá amassando o crente na pessoa. Irmão, se tu colar se tu debater com alguém, o cara vai te amassar. Sabe por quê? Porque tu não lê Bíblia. Porque você não lê a palavra. Você não consegue criar os seus filhos na palavra. Sabe por quê? Porque você não lê a palavra. Você não consegue liberar nada para sua casa. Sabe por quê? Tu não consegue liberar uma palavra para sua casa, para tua família? Porque você não lê a palavra. Toda a profecia tem que estar baseada na palavra. Precisamos voltar a pelo menos parecer com a igreja primitiva. Oração. O Rafael vai começar o curso de teologia dele o ano que vem. Faça. Entre. Porque agora a gente tem facilidade para estudar. Mas antigamente não tinha não. Inclusive, até na escola secular, os mais antigos tinham dificuldade. Verdade ou mentira? Ainda mais no Nordeste. No Norte. Eu fui na Bahia pregar. Depois de Feira de Santana. E eu lembro que era um congresso. Eu fui de carro. Eu fui de avião até Salvador. Salvador me pegaram de carro. Foram comigo até um determinado lugar. E quando cheguei nesse lugar, eu não vi igreja. Falei: irmão, onde é a igreja? Ei, Henrique, é lá para dentro. E vou te falar, o carro vai ficar aqui esperando a gente, só dá para entrar andando. Falei: mas tá escuro. E as cobras? Ei, nada, que tem lanterna. Falei: a lanterna mata a cobra agora. E eu fui entrando. Quando cheguei na igreja, irmão, era do tamanho desse altar. Até menor. As pessoas, elas não sabiam conjugar o verbo falando. Mas quando começou o culto, isso aqui não é uma crítica para quem estudou, até porque eu sou professor, não sou maluco, tem que estudar. Estou dizendo da realidade deles. Mas quando começaram a falar, era tanta unção, mas tanta unção, que eu comecei a ficar constrangido. Alguém, quando ia ter oportunidade, ainda mais que a Assembleia de Deus, sabe como é que é a liturgia da Assembleia de Deus? Vamos ver a irmã fulana, abre aí Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu percebi que ela nem abriu a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela não sabia ler, ela ia decorando os versículos. Enquanto ela ia falando, ia dizendo assim: o Senhor é com você e nada vai te faltar. A igreja incendiada de poder de Deus, a igreja incendiada. Esse dia eu estava em casa e a única coisa que eu orava era essa aqui: Senhor, eu troco tudo que eu tenho, eu troco o carro que eu tenho, eu troco a casa que eu tenho, pela unção que o Senhor tem. A gente precisa ser carregado pela unção de Deus. Eu sei que tu tem que ter um carro bom, uma casa boa, um bom estudo, uma boa família, eu sei, mas não esqueça que é a unção de Deus que preserva isso tudo. Levanta a tua mão para adorar e glorificar o Senhor. Eu já estou terminando, mas deixa eu profetizar. É a unção de Deus. A tua casa tem que estar baseada na unção de Deus. Você não é crente só de domingo. Nossa igreja é linda. É verdade. O som daqui é maravilhoso. Outra verdade. Só que tudo isso aqui é detalhe. Porque o que impera sobre nós é a unção de Deus. A mesma unção que estava descendo no início do culto é a mesma unção que está passeando aqui no nosso meio.
Eu não sei se tem alguém enfermo aqui, mas se tiver com a unção que está descendo, Jesus está curando. Eu não sei aonde tem um demônio perto daqui, mas enquanto a gente está adorando, ele está sendo queimado pelo fogo, porque o nome de Jesus tem poder. Você pode abrir a sua boca para adorar, você pode abrir a sua boca para adorar. Nós somos igreja. O diabo quer parar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos igreja. Bata no peito assim, ó, devagarzinho, e fala assim, ó, eu sou igreja. Tá fraco? Diga, eu sou igreja. É isso que o diabo fica endemoniado contigo, porque tu é igreja. Aonde a gente vai, a gente é igreja. Irmão, tu vê, nós somos igrejas ambulantes, e é mó lindo tu detectar uma. Só tu vê alguém falando sozinho na rua, fala, ali é crente. Somos igreja. Aonde você colocar o pé, o diabo não fica. Vou repetir, aonde tu colocar o pé, o diabo não fica. Para de ter medo do diabo, para de ter medo do demônio. E você precisa entender que o que tem na tua boca é o sangue de Jesus. Tem poder, meu irmão. As pessoas têm medo do que o diabo pode fazer, só que o teu medo não vai paralisar a mão dele. O teu medo vai paralisar você. Primeira coisa que o diabo faz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem um dia estava na igreja, estava em qualquer culto, e já viu alguém cair endemoniado? Quem já? Levanta a mão, quem já? Baixa a mão. Primeira coisa que acontece, todo mundo fica com medo, mas é espiritual, porque o diabo libera o espírito de medo. Aí tu fica, meu Deus, vai revelar meu pecado. É que tem uns cultos que os caras conversam com o diabo, né? Qual é teu nome? Tá repreendido, irmão. É entrevista com o diabo? Não, podcast. Não, tu colocou o pé, o diabo tem que sair. Se tu não topar com o diabo na ida, é que ele está do teu lado. Se o diabo não está se levantando contra você, tem alguma coisa errada. Se o diabo não está se levantando contra a sua família, alguma coisa errada tem. Tu quer que o diabo não se levante? Não ore. Tu quer que o diabo não se levante? Não lê a palavra. Irmão, o diabo tem mais medo de quem ora e de quem lê do que de quem prega. A minha pregação, a minha oratória, o meu vernáculo, que nem tão polido não assusta o diabo em nada. Agora, o crente mais fraco aqui, se é que eu posso definir assim, eu acredito que eu não posso, só para você entender, o crente mais pequeno, mais fraco aqui, de joelho no chão, ele é mais forte que o inferno inteiro. Você acha que o diabo gosta que a gente fica, vamos fazer uma lista, coloca aí, quem pode orar de 4 a 4:30, aí alguém levanta a mão, tu acha que o diabo está feliz? Já está projetando, eu vou arrebentar, mas o diabo sabe que o que protege a gente é a nossa oração. Eu não sei o que vai acontecer com você depois desse culto aqui, depois dessa palavra, mas uma coisa eu tenho certeza, aonde você colocar o teu pé em nome de Jesus, o diabo vai embora. Eu sinto a presença de Deus aqui enquanto eu prego essa palavra. Você vai colocar o pé no teu portão, se tiver demônio lá, ele vai embora. Deus vai dar experiência durante a madrugada para alguns crentes aqui. Você vai ver vulto passando, você vai ver gente andando, e Deus dizendo, eu estou mandando embora, porque a tua casa é minha, porque a tua família é minha. Não tenha medo. Para Deus, aplaude mais forte, vai dando glória a Deus e aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Seu pior inimigo não é o diabo. Seu pior inimigo é você. Que é você que fica com preguiça de ler. É você que fica com preguiça de orar. Irmão, tem gente que ora 10 minutos, 5 minutos, e ele acha que está bom. Alguém diz assim, agora tu quer medir oração? Vamos lá. Tu conversa com a tua amiga 1 hora no WhatsApp da vida dos outros.
só fala com Deus 5 minutos. Está na hora de você acordar, se desligar das coisas, fazer o teu devocional. Eu falava isso aqui quinta-feira. Por quê? Porque é oração. É oração que guarda a vida do teu filho, que nem crente é. É oração que faz o casamento, as pessoas reatarem o casamento por causa, e nem crente é, mas é a sua oração. Você acha que é só liderar os jovens? Não, tem que orar. Você acha que é só liderar a família? Não, tem que orar. Você acha que é só liderar a igreja? Não, tem que orar, meu irmão. A Bíblia manda a gente ler a Bíblia todo dia? Hã? A Bíblia manda orar todo dia? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem dar fraco. Orai sem. É sem parar. Aonde está orando. Aonde está falando com Deus. Aonde está. Deus precisa ouvir você orar. Aí a gente fica, não, eu vou confessar uma coisa para você, que aqui em minha igreja eu posso falar. Eu era assim, ó, eu era tão pentecostal, que eu era assim, ó, se eu sentir um arrepio eu vou orar. Não, o arrepio tem que vir nas costas. Que o arrepio de pentecostal vem nas costas, irmão. Faz assim, ó. É assim. Se vier. Aí tu vai lendo a Bíblia, vai amadurecendo, vai entendendo que não tem que sentir vontade de orar. Tem que orar até a vontade chegar. Não, é oração, não interessa se eu vejo anjo, se eu não vejo, se eu vejo Deus, não interessa. Eu vou colocar meu joelho no chão e eu vou orar. Enquanto Daniel orava, Deus mandou um mensageiro, tu conhece o texto, e no meio do caminho, o príncipe da Pérsia levantou, a coisa pegou, manda Miguel, e chegou a mensagem de Daniel, por quê? Porque Daniel não desistiu de orar, Você precisa chegar na tua empresa, orar pela tua empresa, você precisa chegar na tua casa, orar pela tua casa, você precisa colocar a mão na cabeça dos teus filhos e profetizar: a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus. Olha aqui, ainda bem que essa igreja aqui é inteligente. Se eu falar numa igreja muito pentecostal, nunca mais eu volto, mas aqui a gente é inteligente. Profeta da tua casa, o profeta da tua casa não é o pregador. O profeta da tua casa não é que tem os irmãos, eu digo no geral, tem uns irmãos que eles gostam de profeta de estimação. Eu acabei de pregar num congresso, 2016, irmão, tinha um carro na época, eu não lembro nem o nome, mas um carrão na porta assim da igreja. Quando eu terminei de pregar, o pastor falou assim, ó: Henrique, ele vai te levar para jantar. Eu falei, tá bom. Falei, vai me levar num restaurante como? Carrão desse tem dinheiro. Entrei e fui jantar. E eu estou jantando e conversando normalmente, falando do Flamengo, do Rio de Janeiro. Quando ele me levou, chegando na porta do hotel, eu falei assim: Deus não te revelou nada não? Revelou não. Ele, que isso? Te levei para jantar. Eu falei, problema é teu. Te prometi nada. Porque tem crente que gosta de profeta de revelação, de estimação. E o negócio está ruim aqui em casa. Vou lá na irmã do Coque de Fogo, que ela tem um negócio para mim. Irmão, se tu não tem isso aqui na tua casa, eu te dou uma. Se tu não tá ruim na tua casa, aqui está a orientação para mudar as coisas da tua casa. É o que? A família? Aqui tem família. É o que? São filhos? Aqui tem filhos. É o que? É direção? Aqui tem direção. É o que? É porta aberta? Aqui tem porta aberta. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Nós não seremos levados por vento de doutrinas. Eu conversava com alguém e alguém dizia assim, ó: o que São João menos precisa é de igreja. Você concorda comigo? Tu acha... Não, fala a verdade. Tu acha que tem que abrir mais igreja aqui? Irmão, eu moro em Nilópolis. De lá até aqui, sinceramente, eu vim contando 52 igrejas. Você tem noção disso? Tem uma ali em Éden, que é parede meia. Parede meia.
Então o que Éden e São João não precisa é de igreja. O que é que nós precisamos? É de ser igreja e entrar nas comunidades, entrar na sociedade e mudar a vida de pessoas. Porque funciona assim, isso é no Brasil, tá? É uma realidade no Brasil. Não estou gostando da igreja que eu congrego. Não estou, o pastor está fora da visão. Não, pastor. E aí, vai para onde? Vou abrir uma igreja. Não, é no Brasil isso. Eu converso com pastores e pastores. O que a gente precisa? É só de ser um pouco mais espiritual. Ter discernimento das coisas. Para que Deus te chamou? Alguém perguntou assim, Henrique, tu vai dirigir igreja? Eu falei, nunca. Primeiro que eu guardo a minha saúde. Outra, eu não tenho chamada. Minha chamada é essa aqui que tu vê. Vou para cá, viagem, vou para ali, vou dar aula, aproveito e prego para os alunos. Essa é a minha chamada. A igreja precisa entender para que foi que Deus te chamou. Não dá para vir um culto só domingo. Não dá para ser igreja só domingo. Todo último sábado a gente tem um culto ali na academia do Luciano, no CTC. Foi ontem porque eu viajei e não consegui estar. Aí fizemos ontem. Aí a galera vai. Quem é que já foi, viu como é que é. Bota os banquinhos. Só chega os caras com o braço desse tamanho. Sim. Tá maluco. E a gente vai. Aí ontem, um endemoniado, porque para mim é endemoniado, ele falou assim, pô, tá querendo abrir igreja, né? Irmão, e ontem ele me pegou num dia, com a paciência curtinha. Falei, você que não entendeu o que é ser igreja. Você acha que a nossa função é só chegar no culto de domingo e pregar? É só estar aqui toda quinta-feira e pregar? Se Deus não me usar como ferramenta para mudar a vida de alguém, eu não estou sendo igreja direito, gente! Quem tu ganhou no teu serviço para Jesus? Quem tu ganhou na tua faculdade para Jesus? Tu já falou de Jesus para alguém? Mas o fulano é muito chato, tem que ser chato. Vamos lá na igreja, 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 cara, vamos lá na igreja. Não, vamos lá na igreja, não posso, pode sim, vamos lá na igreja. Uma hora ele se irrita e vem. Aí quando ele chegar, Jesus pega ele. Escute aqui para eu terminar. Agora, Paulo, por ter expulsado o demônio da menina, ela trazia muito lucros aos senhores. Pegam Paulo, prendem Paulo, dão uma chicotada nele em Silas. Uma não, umas. Mas arrebenta. Prende! Tá na prisão. E sabe como é que funcionava a prisão antigamente? Não é igual de hoje não. Era, pé preso, um no outro, e as mãos também. E em muitos casos, os pés eram amarrados nas mãos. Enquanto eles estão presos, não tem jeito. Aí eu acredito que Paulo vai olhar para Silas e vai dizer, Silas, tá doendo? Silas, tá. A varada foi forte. E tu, Paulo? Paulo, tô arrebentado, mas não tem jeito não. Foi o seguinte, sabe cantar, Silas? Aí Silas, mais ou menos. Então foi o seguinte, eu vou orar aqui, aí tu canta daí. Vai unir a oração com a canção. E quando uma igreja une a oração com uma canção a Deus, não tem cadeias que fiquem presas. Não, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Vem, Antônio, vem tocar, vem louvor, sobe aqui que eu já vou terminar. Pode subir, ministério de louvor. Aonde tem canção, aonde tem oração, aonde tem leitura bíblica, não tem cadeias que fiquem presas. Eu profetizo essa noite, enquanto a tua mão está levantada, a tua boca está aberta adorando, enquanto o pastor cantava no início do culto, cadeias caíram, cadeias caíram. Abre a tua boca para adorar, não tem cadeias que fiquem de pé. Eu vou te dar alguns segundos aí para você adorar e glorificar o nome do Senhor.
E você tem aleluia para dar, você tem glória a Deus para dar, eu já vou terminar, mas vai adorando. Vai, porque tem uma unção que está descendo sobre nós essa noite. Aonde tem uma igreja que ora, aonde tem uma igreja responsável, é uma igreja que libertações acontecem, curas acontecem. Canta aí, Paulo. Ora aí, Silas. Canta aí, Silas. Ora aí, Paulo. E eles começam, eu posso conjecturar, sem ferir o texto, eu penso que Paulo começa: Senhor, a gente apanhou demais, Senhor, tá doendo demais, mas tá valendo a pena. Foi o Senhor que chamou a gente, sabe por quê? Porque tem dores que são dores ministeriais, e são dores que valem a pena. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí tá Silas cantando, tá Paulo orando, tá Silas cantando, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. O pastor gosta da numerologia, e aqui eu vou junto com ele. Próximo da meia-noite, eu fui de outra religião, minha mãe também, até muito mais, e geralmente descia os negócios, ou subia, eu não sei, meia-noite. Meu tio dizia lá no lugar: vai dar meia-noite. Quando der meia-noite, a gente oferece. Quando der meia-noite, a gente arria. Quando der meia-noite, porque eles estavam pensando assim: meia-noite é a hora do santo tal, meia-noite é a hora do fulano de tal, meia-noite é a hora, meia-noite é a hora de Deus, meia-noite é a hora de Deus. Próximo da meia-noite, ele abre a tua boca para adorar, abre a tua boca. Vocês vão cantar? Isso, aproveita para cantar. Enquanto eu profetizo, o ministério louvor canta. E enquanto a igreja adora, cadeias vão cair. Cadeias vão cair, cadeias vão. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé. Segura na mão de quem está do seu lado, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Se puder, fecha o corredor da igreja, fecha o corredor da igreja, fecha o corredor da igreja. Não tem lugar para o diabo essa noite. Não tem lugar para o diabo essa noite. Não tem lugar para pombagira essa noite. Não tem lugar para o tancarro essa noite. Essa igreja é de Deus. A nossa casa é de Deus. A nossa casa é de Deus. Abre a boca para pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu vou orar. Feche seus olhos. Apresenta aí sua casa. Apresenta aí seu filho, sua filha. Apresenta. Coloca na mão de Deus, coloca na mão de Deus sua empresa. Henrique, a coisa não está andando lá, eu sei que é coisa espiritual, então coloca na presença dele, porque a calamanda, aquilo que está preso no mundo espiritual será queimado pelo fogo agora. Aquilo que está vindo para você no mundo espiritual, tem uma guerra no mundo espiritual, mas o teu milagre vai chegar, não vai ter morte na tua casa, vai ter livramento na tua casa, vai ter livramento para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração e quero profetizar
Aonde tem alguma coisa amarrada na vida dele, na vida dela, vai desamarrar agora em nome de Jesus. Aonde tem alguma coisa presa na vida dele, na vida dela, vai soltar agora em nome de Jesus. A ordem essa noite para o diabo é essa: o sangue de Jesus tem poder. Solta aquilo que é dele, solta aquilo que é dela, solta aquilo que é dele, solta aquilo que é dela. Abre porta, se liga aí, gente. Abre porta agora. Aonde tem uma porta fechada, aonde tem uma enfermidade colocada pelo diabo, vai ser curado agora, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. 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 Eu profetizo. Aonde tem um nome no Alguidar, aonde tem um nome arriado em qualquer esquina dessa, nós repreendemos agora. O que o diabo quer fazer é acabar com a família dele, é acabar com a família dela, mas essa noite é a noite da derrota do diabo. Essa noite é a noite que o diabo está caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Meu Deus, Calamandarabachandarábia. Tem uma presença de Vespasiano aqui no nosso meio. Isso, abre a tua boca, vai adorando, de mão dada ainda, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Está caindo por terra agora, 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 está caindo por terra agora. Volta. O nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria que você escolhesse alguém e desse um abraço nessa pessoa. Escolha alguém, dá um abraço nela, dá um abraço nela. Mas abraça profetizando, diz assim, ó: a tua casa não é do diabo, a tua casa é de Deus. Abraça, a tua casa não é qualquer casa, a tua casa é de Deus. A tua casa é de Deus. Diga: o teu filho é de Deus, a tua filha é de Deus. Não tem nada na tua casa que é do diabo, tudo é consagrado ao Senhor. Nós consagramos o nosso carro, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos a nossa família é de Deus, a nossa família é de Deus, a nossa família é de Deus, a nossa... Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. 105 minutos só, seu tempo. Falei que até 8h30, são 4, né? Rapidinho. Amém. Só um pouquinho, senta aí. Amém, né? Graças a Deus por essa noite especial, né? Graças a Deus. Vamos fazer o sorteio agora, né, Henrique? Isso é bom pra gente. Henrique, você grita, né? É. Você reconhece isso? Reconhece? Ai, que bom. Vai ficar feliz depois. Porque já disseram para mim que eu fico colocando frase no telão só para o pessoal tirar foto. Pô. Tranquilo, isso é demais. Quem falou? Ah, sacudi bastante? Daqui a pouco vai, né? Estou conversando com o Henrique, ele saiu ali agora. Fica de boa. Esse dia eu estava passando na rua aqui, uma irmã chegou para mim e falou assim: eu estou conversando só contigo, estou conversando com eles não, tá? Assim. A senhora chegou para mim e falou assim: pastor, aí você tem que se olhar no espelho. Eu falei: sério, irmã? Eu disse: por quê? Ele disse assim: acho que o senhor tem que tirar essas roupas, porque essa roupa não é de pastor. Eu falei: não, mas essa roupa não é de pastor realmente, não, essa aqui é...
É sério, falou pra mim, Rogério, que eu tinha que se olhar no espelho assim mesmo, né? É. Mas pega essa, Zé. Na hora de conversar contigo. Eu passando na rua esse dia, mesmo minha irmã estava lá do outro lado, aqui onde o Gil conhece, vendia batata, né? Ela estava ali, Reis, assim, agarrada assim no muro, assim. Eu tô vendo, rapaz, tem uma figura aqui na Vila Rosalia, não grave isso não, tá? É porque há muita gente me pedindo, né? Tá nervoso? Ele tá nervoso, vamos lá, né? É, tem que abençoar uma pessoa só. Não tem jeito aqui. Não tem jeito. Aí, tem que descer, né? Vai, quem vai preparar as malas? Bora, ô Deus grandão, tira aí. Vai. Ó, vira o rosto para lá, Deus grandão. Isso. Cadeias quebrar. Não, 85 não tem. É, tem 85, tem, né? Tem 35, mas quero escolher. Quem é? Sua amiga? É? Ganhou? Precisa. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Lá maior pra mim. Lá maior. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo
calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aplauda Jesus! No Senhor, as mãos de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, assim, ó, é como roda de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade, diga, autoridade e poder. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. 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 Levante sua mão pro alto, querido. Nós estamos terminando mais um culto. Nesse novo tempo que vamos viver a partir dessa virada de ano. Muita expectativa no coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja e na sua vida e na sua família. Quem crê nisso nessa noite? Obrigado, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por entender que o sangue de Jesus tem poder, e esse sangue que está marcando as nossas vidas. Essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas, querido! Obrigado, Deus! Que o Senhor nos abençoe, Senhor, de uma forma rica! Aplauda o Senhor, querido!